O nó de decisão é um outro elemento do diagrama de atividades e é responsável por representar as condicionais do meu sistema. É um elemento essencial, pois não há sistema computacional que não tenha testes a serem verificados. Repare que é uma decisão, ou meu fluxo vai por um caminho ou ele vai por um outro. É uma alternância, não é uma simultaneidade. Muito bem, como é que eu represento uma decisão no meu sistema? Então eu tenho o elemento de estado inicial do início do nosso saque e eu tenho uma atividade para informar o valor do saque. Vamos imaginar que na sequência eu vou verificar na conta se eu tenho o saldo necessário para efetuar o tal saque. Então é uma condição, porque se eu tiver o valor, eu vou permitir o saque, se eu não tiver, eu vou mostrar uma mensagem de erro em relação a isso. Como é que eu faço na ferramenta? Eu vou clicar então no 10º botão da minha barra de ferramentas. Repare que é escrito Decision Node and Merge Node, ou seja, nó de decisão e nó de junção, de merge, disso tudo. Clico em cima do botão e vou clicar aplicando esse elemento na área de desenho. Repare que ele é representado por um losango. Eu vou ligar a atividade com a setinha, mostrando essa sequência. E aqui do losango eu vou partir duas outras setas. Uma para existe o saldo e outra para não existe o saldo adequado. Depois que eu liguei com a setinha, vou mover o losango um pouquinho mais, pois eu vou colocar um texto representando o que está sendo testado aqui. Clico na seta e repare que no canto inferior esquerdo eu tenho um campo chamado guard, que é a condição de guarda, Vou escrever aqui, tem saldo suficiente? Vou colocar como uma pergunta. Coloco essa frase, clico no botão Close e repare que o texto foi aplicado à seta. Então, tem saldo suficiente. Agora eu aplico a atividade na parte aqui de baixo e escrevo efetuar saque e uma outra atividade para o caso contrário. Exibir mensagem, saldo insuficiente. Muito bem. Ligo essas duas atividades com setas e repare que eu parto do losango duas setas de saída. Eu tenho uma seta entrando e duas setas saindo. Repare que o meu losango tem uma seta entrando e duas setas saindo. Sim, tem o saldo suficiente e não tem o saldo suficiente. Isso tem que ficar claro no meu diagrama, então as palavras sim e não devem acompanhar essas setinhas. Clico na primeira seta e aqui em Guard vou escrever a palavra sim, tem o saldo suficiente. Clico aqui no Close e o texto acompanha. Repare que o texto foi em cima da seta, eu tenho a possibilidade de arrastá-lo um pouquinho aqui à direita, melhorando a visibilidade. Clico aqui na segunda seta, posso clicar até duas vezes, caso eu não esteja vendo no canto inferior esquerdo a questão do guard. Escrevo aqui o não, pressiono o close e agora eu tenho também o texto aplicado agora para sim e não. O mesmo elemento pode servir para fazer um merge desses dois fluxos em questão. Lembre-se, eles são alternados, então ele ou passa em um ou passa em outro. Mas como em todo sistema computacional, isso vai juntar e virar um fluxo só posteriormente. Vou ligar essas duas atividades neste losango de merge, que é a junção, portanto, desse fluxo. E posso encerrá-lo no meu estado final, como visto aqui. E este então é um exemplo do nó de decisão, que embora não seja obrigatório, ele é indispensável em qualquer sistema computacional e, por consequência, em qualquer diagrama como este.